do Cristo Redentor, as minhas saudações fraternas nesse momento de tantos desafios que nós estamos enfrentando, que a humanidade está enfrentando, nesse processo monumental de lapidação, de regeneração da humanidade. É a caminhada, nada de desespero, nada de pânico, nada de medo, nada de ansiedade. Confiança na misericórdia de Deus. E hoje estou trazendo aqui uma mensagenzinha rápida, porque a causa da nossa palestra não está podendo ser presencial, né, em decorrência do que nós estamos aí vivendo. E a nossa exposição teria como título Tesouro Oculto, que é um tema contido lá no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, e onde esse tema ele diz muito sobre a questão do reino de Deus, né? O reino de Deus que está dentro de cada um de nós, e nós desconhecemos. A prova disso são os momentos atuais, né? E na temática, né, no texto, está lá contido de que Jesus, interrogado certa vez pelos fariseus, quando os mesmos lhe perguntaram quando viria o reino de Deus, e Jesus então explicou-lhes dizendo da seguinte forma, que o reino de Deus estava dentro deles, ou seja, o reino de Deus está em cada um de nós, conforme for a nossa visão do reino de Deus. De acordo com as palavras do Mestre, o reino de Deus está encoberto, né? Dentro de nós. Encoberto por quê? O que é que está encobrindo esse reino de Deus? As nossas imperfeições constantes, né? Muito natural da criatura humana na sua trajetória evolutiva, porque ninguém chega para a trajetória evolutiva trazendo o dom da perfeição, mas sim buscar o dom da perfeição. E o Mestre então nos mostra, né, nesse diálogo com os fariseus, onde todos nós somos portadores desse reino de Deus em nossas individualidades. E como nós não vamos ser integralmente expositor da palestra, mas suscitando o tema, que diz muito nas questões do momento presente, a intranquilidade que assola a todos, o mundo, o medo, a ansiedade do que pode acontecer, dos acontecimentos mais adversos que poderão vir. Então, esta contingência de fatos mostra inequivocamente, de modo inequívoco, que nós temos esse reino de Deus dentro de nós e não sabemos utilizar para manter a perseverança, para manter a calma, para manter a determinação de chegar mais adiante, passando pelo processo que nos é peculiar. E aí, onde eu encontrei, assim, muito próprio para o momento, um poema de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse poema, pessoal, ele diz o seguinte: depois entenderás. É o que nós estamos precisando viver. Nós estamos precisando fazer com que o reino de Deus brote em cada um de nós e nós vamos entender os mecanismos que nós estamos vivendo. Para quê?
para que após passada esta situação, desta onda, né, deste peso, nós encontremos, não é? Novos momentos, porque sem sombra de dúvida, após esta pandemia, novos tempos o mundo irá experimentar. Os homens irão entender, as pessoas irão sentir. E esse poema de Emmanuel, ele é muito próprio, muito próprio. Por isso que eu vou trazer para vocês e façamos as nossas reflexões em torno dele, né? Quando ele diz, depois entenderás. Paciência na vida é a força que te guarda. Observem. Ninguém serve ou se educa sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. Vejam vocês, ninguém serve ou se educa sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. O amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Deus age em toda parte, construindo o melhor. Serve com paciência, depois entenderás. Vamos fazer uma analogia rápida desse poema, através das estrofes? Então, quando nós lemos, quando nós paramos para refletir o que ele diz, paciência na vida é a força que te guarda. Ora, a paciência aí como essa força que nos guarda, pessoal, é a destreza que devemos ter contra o desespero que está assolando a todos. Está um desespero geral. As explorações mais generalizadas, o desequilíbrio, está faltando paciência. Quando ele lá, na estrofe subsequente, que ele fala, ninguém serve ou se educa sem saber suportar. Ora, se é necessária a paciência para nós vencermos o desespero, a inteligência é de fundamental importância, pessoal. Como exercício do conhecimento. Então, vamos ter paciência e vamos exercitar. Exercitar a nossa inteligência na direção de uma causa nobre. Isso que é importante. A partir daí, nós vamos ver o quê? Quando ele fala de que a dor que te acompanha é o buril que te apura. O que a dor significa? Sensações. A dor que ele está falando, não somente a dor física, mas muito mais a dor moral. É o que nós estamos experimentando. Dor física, mas o pânico, o medo, a insanidade que está reinando é a dor moral. E essa dor moral toma corpo pela falta de quê? De um sentimento em níveis de consciência. Então, olha como este poema de Emmanuel é muito próprio. E ele vai mais adiante, quando ele se refere que a dor que te acompanha é o buril que te apura, ele aí mostra, olha, na hora que nós temos os sentimentos a nível de consciência, aí ele diz, o amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Que amor de sacrifício é este, pessoal? É a caridade que nós precisamos exercer nesse exato momento, diante desta dor desenfreada, diante desta intranquilidade. Vamos exercer paciência, ter a inteligência para refletir, os sentimentos nobres para nos colocar à disposição de quê?
dos tesouros de Deus que existe dentro de cada um de nós. E vamos semear a caridade. A caridade é exatamente o amor de sacrifício. A caridade é o quê? Nós renunciarmos ao nosso egoísmo, nós colocar em sacrifício as nossas indiferenças, nós colocarmos à disposição do bem, o princípio do que precisa ser feito agora, para que nós nos preservemos e preservemos alguém. Isso é caridade. Então, é a ação transformadora. E nós estamos experimentando. Em seguida, quando ele fala de que Deus age em toda parte, construindo o melhor, ele nos assegura aí, indubitavelmente, diante da necessidade da paciência, diante de uma inteligência exercitada para se ter o conhecimento, do exercício pleno dos sentimentos que nos levam a um nível de consciência para entendermos os tesouros que existem dentro de cada um de nós pela misericórdia de Deus. A caridade exercitada pelas nossas transformações. E aí vem agora, quando ele diz, Deus age em toda parte construindo o melhor, é que nós precisamos ter a fé. A fé raciocinada por todos esses ingredientes: paciência, inteligência, sentimentos, caridade. A fé que será transformação. A fé que vai nos restaurar. A fé que nos leva, com certeza, à regeneração. Aí está o quê? Os tesouros dentro de cada um de nós, os tesouros de Deus dentro de cada um de nós, e nós lançando a mão sobre eles, para quê? Para poder semear o bem comum para todos. E ele vai encerrar com muita felicidade, né? Com muita maestria, com muita beleza, com muita espiritualidade, quando ele diz, serve com paciência, depois entenderás. O que é servir com paciência diante de todos esses episódios? Resignação. Porque quando servimos com paciência e depois entenderemos, quando temos a resignação, nós vamos saber que não é conformismo, que não é castigo, mas sim o exercício que necessitamos fazer, desenvolver, para poder perseverar sempre no bem e termos ao nosso dispor e a servir a quem quer que seja os tesouros ocultos que Deus guarda dentro de cada um de nós. Aí está, meus irmãos, este breve pronunciamento em substituição à nossa palestra. Rogo a Deus que tudo isso passe e nos traga novos momentos, momentos edificantes, momentos abençoados, e que dentro de muito breve estejamos aí juntos para fortalecermos na fé, na misericórdia e na prática dos evangelhos de Jesus. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo esteja sempre a reinar em nossas consciências e em nossos corações. Muita paz, meus irmãos.